Fala galera, você que está acompanhando aqui o canal do Vencendo Concursos, seja bem-vindo a mais uma dica de informática para o concurso da FUNMEC e também para o concurso do CETEC, né, que você vai ter aí agora em maio. Então olha só, acompanha direitinho as dicas que eu separei para você para que você possa gabaritar a informática, beleza? Então vamos lá, acompanha aí. Selecionando um texto. Podemos selecionar texto através de três maneiras no Word. Pode ser utilizando somente o teclado, usando o mouse ou combinando os dois. Quando eu trabalho com o mouse, a seleção é feita da seguinte maneira. O cursor do mouse vai estar transformado no cursor de seleção, que é aquele risquinho ali, ó. E aí eu posso clicar e arrastar sobre o texto que eu estou selecionando o texto. Mas também tem a história dos cliques. Clicou duas vezes sobre a palavra, seleciona a palavra. Clicou três vezes, seleciona o parágrafo. Mas eu posso trazer o cursor do mouse para o canto esquerdo da minha página, que automaticamente ele se transforma em uma seta apontada para a direita. Essa seta indica que eu posso fazer o uso de um clique simples para selecionar uma linha. Dois cliques, seleciona o parágrafo. E três cliques, seleciona tudo. Então, qual que é a atenção que eu tenho que ter na hora da prova? Observar se lá no enunciado da questão ele diz se o cursor do mouse se transformou em uma seta. Se ele não traz essa informação, significa que o cursor do mouse está no seu modo normal, ou seja, o cursor de seleção de texto que permite que você possa arrastar e clicar duas vezes para selecionar a palavra, três vezes parágrafo, beleza? Então, não esqueça dessa dica. Se ele falar que transformou o cursor do mouse em uma seta, aí sim eu tenho um clique para selecionar a linha, dois cliques para selecionar, no caso, o parágrafo, e três cliques para selecionar tudo. Beleza? Agora, eu também posso fazer a seleção usando o quê? Somente o teclado. Quando é somente o teclado, aí eu tenho que fazer a combinação da tecla Shift e as setinhas direcionais. Aí eu tenho Shift para a direita, para a esquerda, e eu vou selecionar o texto de acordo com a posição que eu trabalho com as setas direcionais. Mas eu também tenho a presença do Shift mais a tecla End. Shift End seleciona do ponto de inserção, ou seja, do cursor, até o final da linha. Se for Ctrl Shift End, é do ponto de inserção até o final do documento. Se for Ctrl Shift Home, aí para o início do documento. Da mesma maneira que se for Shift Home para o início da linha. Beleza? Agora, também existe a seleção de parágrafos. Pode ser Ctrl Shift para cima, para o início do parágrafo, Ctrl Shift para baixo, para o final do parágrafo. Beleza? Então, a presença do Shift sempre estará ali quando a gente fizer seleção através do teclado. Beleza? Mas também tem a história de combinar os dois, mouse e teclado. Como que eu faço para selecionar uma frase no Word? Sem ser com o mouse e com o cursor de seleção. Eu quero selecionar uma frase de maneira automática no Word, assim como eu faço para selecionar uma linha, assim como eu faço para selecionar um parágrafo. Como que eu faço para selecionar uma frase? O que é uma frase? Uma frase é uma oração que vai iniciar e vai ter um final através de um ponto. Seja ele um ponto final, uma interrogação ou qualquer outro ponto que a gente tenha. Essa frase, no caso, ela pode ter meia linha, uma linha, duas linhas, três linhas, depende da frase, beleza? E para selecionar frase no Word, eu tenho que fazer o seguinte: manter o Ctrl pressionado e um clique em qualquer lugar da minha frase, ele vai selecionar a frase. Vamos ver isso na prática? Olha lá. O Word já está aqui aberto, certo? Vamos vir para a página inicial. Vamos aproveitar aí, ó,
este documento. Vamos ampliar para você poder enxergar. Beleza. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem aqui no documento. Vou ampliar aqui um pouquinho o zoom. Aí. Ótimo. Então, a gente vem para cá. Beleza. Então, você já está vendo aqui o seguinte, ó. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando alterar conjunto atual de estilos rápidos. Ponto. Então, encerrou a minha frase na segunda linha. Então, o que eu faço? Eu mantenho o Ctrl pressionado e clico em qualquer lugar da frase. O que ele vai fazer? Selecionar só a frase. Tá vendo só? Então, com um Ctrl e um clique, eu seleciono a frase. Clicar 2 vezes em cima de uma palavra, seleciona a palavra. Clicar 3 vezes, seleciona o parágrafo. Beleza? Agora, se for com o cursor do mouse virando uma seta, clica uma vez, seleciona a linha. 2 vezes o parágrafo e 3 vezes tudo. Como você está vendo aí, ó. Certo? Então, é desta maneira que eu tenho que lembrar na hora de selecionar texto com o Word. Ok? Tranquilo? Então, vamos voltar para lá e vamos responder aqui algumas questões. Então, eu coloquei ali para você, ó. Ao mover o ponteiro do mouse para a esquerda da linha até que assuma a forma de uma seta para a direita, clicando uma única vez, o Word selecionará o quê? Um parágrafo, um elemento gráfico, um documento inteiro, uma frase ou uma linha de texto. Então, lembre-se, primeira dica que eu trago ali para você é a seguinte. O cursor do mouse assumiu a forma de uma seta para a direita. Se ele virou uma seta para a direita, significa que, clicando uma única vez, uma linha de texto vai ser utilizada. Então, a alternativa correta, alternativa E. Beleza? Então, é só você ler lá no enunciado se o cursor do mouse se transformou por uma seta. Se transformou por uma seta, eu vou ter a história de 1 clique, 2 cliques e 3 cliques. 1 clique, uma linha, 2 cliques, parágrafo, 3 cliques, todo o texto, mesma coisa que Ctrl T. E aí, galera, viu só como não é tão difícil assim informática? Basta você ter o caminho certinho sobre aquilo que você precisa estudar e você vê que informática é uma matéria tranquila e que você pode muito bem se dar bem no concurso, beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!